Que Deus abençoe a todos, com a paz, com a serenidade e a compreensão do nosso Pai maior. Que essa grandeza de luz que paira sobre este recinto, que ao enxergarmos além das nuvens, lá se faz moradia de um agrupamento intenso de irmãos. Este agrupamento faz parte de uma aldeia que acolhe todos os irmãos que se desencarnam nesta grande região. A grande maioria dos nossos irmãos, orientadores, comunicadores, faz parte do trabalho nesta aldeia. E a intenção maior é trazer a paz e a harmonia. Aqueles que de alguma forma se encontram com seus sentimentos abalados e incompreendidos. Mas carente de conhecimento e do entendimento, na qual se criou esta casa para amparar aqueles necessitados, desorientados, desequilibrados, a um entendimento e uma harmonia de amor para com nossos irmãos pertencente a essas aldeias. Muitos já faz parte dos habitantes espirituais, servidores, outros ainda não adentraram nos portões maior da aldeia, mas que a força e a paz do entendimento de todos os servidores estão sempre a postos e no meio de todos esses irmãos ainda perdidos. Que a fé possa ser fortalecida a todos esses irmãos quando oramos com determinação e de amor. Nós elevamos as nossas vibrações e fortalecemos a de cada um deles, para que eles possam enxergar um caminho melhor e de maior luz para a sua caminhada. Jesus nos abençoe e nos proporcione o entendimento, a compreensão desses irmãos revoltosos, desentendidos, incompreendidos, mas filhos do Criador, nossos irmãos. Esta paz possa irradiar em todos, incluindo aqueles revoltosos. Deus abençoe ao amor que se dedicam a todos os necessitados que aqui chegam, as orientações e a harmonia, lutadores da libertação desses irmãos encarnados, favorecendo a paz aos irmãos espirituais que os rodeiam. Mas deste caminho, nossa incumbência é levar o amor, o entendimento, a compreensão e a conformação, para que sejamos atravessadores desse grande rio e que nós possamos atravessar com segurança, com serenidade
com proteção do amor, mas na flor das águas. Deus abençoe, Deus proteja, Deus conduz o sentimento e o amor para aqueles cuja fé e a simplicidade com humildade, para se realizarem de formas diversas a caridade. Deus abençoe. Historiador. Este passa por um momento de extrema fragilidade, mas que possamos nos fortalecer nas correntes desse amor. Hoje, com a permissão de nossos irmãos, de nosso coordenador desta casa, estou à disposição para os esclarecimentos das divergências entre cada um de vocês. Que Deus nos proteja e me conduz da sabedoria das questões, para que um amor possa se fortalecer cada vez mais. Deus abençoe. E vocês ficaram perdidos, né, filho? Mas vocês sabem quem sou, filha? Sim. Faz tempo que não me apresento mais, né? Mas se constrói histórias com a vivência de cada um. Se fortalece uma história com a pureza da verdade e do amor de quem as escreve. E engrandece aos curiosos do aprender. Estamos à disposição de cada um para os esclarecimentos. Sua bênção. Deus abençoe. É uma questão que eu estava pensando, mas eu vou tentar fazer a pergunta. No plano espiritual, todos os espíritos se comunicam através do pensamento? São energias, filhos. A comunicação existe, mas através das energias. Mas raramente se tem um tempo grande para esse desenvolvimento pessoais. Pois a necessidade do amparo e da proteção daqueles que chegam é muito grande. Além da proteção daqueles que são recusados para o retorno a essa existência, a preparação e o entendimento precisam ser levados para a conformação de cada um. E Deus, na sua misericórdia, estende a harmonia da paz, lhes dando a sabedoria da compreensão e da preparação. Ficou na dúvida, meu filho? Ficou claro que, vamos dizer assim, que a espiritualidade está sempre muito ocupada. Não tem tempo para perder, não, né? Para Não ficar tem batendo momentos papo, de diálogo. Momentos de diálogo são raros. E quando acontece é por energias.
Isso mesmo. Mas aí entre os espíritos que já estão mais, vamos dizer assim, bem acomodados, vamos dizer, não é acomodado, mas bem assim, estão seguindo, estão evoluindo. Por uma pessoa que acaba de desencarnar, como que se daria uma comunicação? Ela já desencarna com a capacidade de trocar energias por uma comunicação, se para ela é necessário? Depende do estado do seu desencarne, do estado emocional. Se o estado emocional está abalado, ela não consegue se comunicar com os nossos irmãos espirituais. Não que eles os abandonaram, mas aquele que fez a travessia e cultiva os mesmos sentimentos e a revolta não consegue enxergar os seus irmãos protetores. As frequências são diferentes. Diferente. Não tem como. Mas por um espírito da mesma condição, sim. Todos têm o mesmo intuito, a caridade. E todos estão sempre prontos para a caridade. Existe, sim, uma forma e uma preparação que existe um conjunto de irmãos mais evoluídos para conduzires para aqueles que estão em aprendizado, na preparação das suas tarefas naturais. A benção. Deus abençoe. Um espírito desencarnado, estando com energia elevada, com equilíbrio, ele consegue ler, através da energia, o pensamento de um encarnado atual e o futuro desse encarnado? Filho, Deus não permite a curiosidade do entendimento do que seu semelhante está a pensar ou a sentir. Deus só libera a forma de conduzir as orientações quanto aquele necessitado, angustiado desejam ou deseja compreender o que está acontecendo consigo próprio. Mas quando a curiosidade ou o individualismo querem apenas conhecer de forma futurista, não nos pertence esta orientação. Ou seja, Deus não proporciona o esclarecimento a nós, para que possamos transmitir aquele curioso ou aquele que está desejoso a informação. Mas em se tratando de espíritos inferiores, Esses não têm limites, eles filha. não têm, eles fazem o que querem. Né? É muito importante que cada um, quando tem seus lugares que faz esses tipos antecipados de informação, não são orientados pela luz, pelo amor, pela compreensão do Criador. A sua bênção. Deus abençoe, meu filho. Na sua mensagem que o senhor deixou anteriormente sobre as vilas, não se posso chamar de vilas espirituais? Isso, filho. Existe ao redor do mundo inteiro, do planeta, existem inúmeras vilas ou cidades espirituais, correto? Em cada, filho, não é em cada cidade. Em cada é diferente, não é a mesma repartição Região, né? que os moradores espirituais ou os moradores terrenos faz o mesmo agrupamento. A vila ou a forma de vida que os irmãos espirituais são lugares onde estão sempre apostos para sair em busca da prática da caridade e a concretar no acolhimento dos lares a ser fixado. Passa-se por esses lares
aqueles que estão iniciando a preparação na nova etapa. Assim, que às vezes o desentendimento, a inconformação, se desligarem, são automaticamente conduzidos pelos trabalhos de recepção dos que estão adentrando no plano espiritual. Por esta razão, o contato não são tão liberais que se possa se agruparem para uma troca de informações. Quando estão prontos para o trabalho intenso de amparo àqueles que chegam, são as energias e todos voltados para o mesmo objetivo, para a mesma razão. Ficou claro. Essas vilas espirituais, elas têm, ao longo das várias que existem, tem algumas que são especialistas em receber algum tipo de espírito, porque desencarnou de determinada doença. Na grande maioria, filho, são arraial, vilas de grande proporção. E dentro dessas vilas tem as divisões daqueles que chegam adoecido e estado emocional fragilizado, tem o seu lugar. Diferente dos demais, com pequenas inconformação ou apego terreno. Mas pertencem em locais, apesar de serem locais separados, ao mesmo vilarejo, que pode acomodar várias vilas terrenas. Quando ocorre, como ocorreu essa pandemia que nós estamos passando, a atividade nessas vilas é muito intensa, não é, professor? Para todo o plano espiritual é de uma intensidade extremamente elevada. Quando se trata de algo com a permissão, naturalmente se desabrocha, é uma coisa. Mas quando é criado pelo homem e é contaminado seu semelhante, que toma proporção tamanha, a servidão espiritual tem um trabalho intenso e constante para amparar aqueles que estão chegando. Hilda? Não, quer perguntar? Ô, professor, na sexta-feira, eu fiz essa questão ontem para o Frei e ele pediu que eu fizesse hoje. Na sexta-feira, eu acabo não escutando as orientações que acontecem diretamente aos pacientes ali dentro. Então, depois eu sou questionada por eles, por algum remédio ou retorno, e eu não sei do que aconteceu. Como que a gente poderia mudar essa situação? Porque eu sei que aqui fora também não pode ficar sozinho. Se deu o início na preparação de como a casa exercitará as suas caridades. E é esse conteúdo que estão recebendo, mais uma vez, que vai formalizar as ações e as atitudes e os locais a serem atendidos pelos servidores. O que já se iniciou é o que será. E toda essa forma de preparação está
designada nossa irmã a orientar como será e como será executado todas as ações de amor. Para que não tenha dúvida, todos que tiverem, por acaso, algum esquecimento, pode recorrer a essas orientações escritas para reparar o que possa estar executando equivocadamente. Então, tão logo esteja pronto isso aí que nós estamos recebendo, já pode marcar a reunião dos servidores. Deve, filha. O que está acontecendo é que precisa ter a ação do homem de acordo com a orientação espiritual. Mas não pode ser individualista. Tem que ser agrupadas. Certo. Só para confirmar, então aqueles servidores que chegarem na quarta ou na segunda, mas que não se sintam preparados para o trabalho, neste dia eles vão ficar aqui fora, como necessitados. É muito importante que os servidores se conscientizem que eles estando com o equilíbrio abalado, eles são um contaminante ao grupo que se acolhe para amparar um necessitado. As energias de um, como simplesmente possamos falar, um ignorante no saber, é uma vibração. Mas o conhecedor e estar com os sentimentos abalados ou com certo desequilíbrio, tem sua força bastante elevada e pode contaminar todo o ambiente. Por isso a importância da consciência, que não está pronto para os trabalhos normais da casa. Porque senão acaba sobrecarregando até o médio de incorporação. E o que precisa ficar bem claro são as orientações. As orientações da necessidade daqueles portadores dessa beleza que Deus nos presenteou ou presenteou a todos os encarnados. Possa se comprometer com os trabalhos de caridade. Quanto mais irmãos se envolver nesta questão, menos exigiremos dos médiuns. Entenda que toda a elasticidade do atendimento são feitos em razão da falta de servidores qualificados. Porque o correto seria só à noite, Isso mesmo, filha. mesmo na segunda-feira. Isso mesmo. Porque essas pessoas que são atendidas na parte da tarde, que acabam falando com o Frei e vão embora, não fica faltando alguma coisa? A grande maioria não sai, filho, da orientação espiritual compreendida. Por essa razão, a necessidade de ter mais servidores disponível a esta orientação. De acordo com a espiritualidade trazendo os necessitados, precisa estar sempre promovendo ou pedindo para mais servidores aderirem aos trabalhos da casa. Excelência novamente. Deus abençoe. Nesse ponto que o senhor levantou agora,
Não seria interessante fazer o que era feito há um tempo atrás, que as pessoas saíam da conversa com o Frei e passavam com um dos servidores que estivesse aqui fora para esclarecer, tirar dúvidas, É isso que está sendo montado, filho. para ser montado novamente. Isso, é isso que está sendo restabelecido. O que nós precisamos compreender, os servidores, mesmo os servidores espirituais, é que o necessitado que aqui chega precisa ser bem conduzido. Bem como os irmãos espirituais que aqui também chegam precisa ser bem amparado e acolhido por nossos irmãos espirituais. Vale? Pergunta? Eu senti que tinha uma criança perto de mim. E tinha, filho. Eu queria falar. E por que não falou? Eu acho que eu não deixei. Ele queria se expressar o que ele estava sentindo. Era um aprendizado de quinta grandeza. Agora ele não vai voltar, né? Precisamos de uma nova oportunidade e permissão divina. Mas quando assim nos sentimos, não podemos impedir essas aparições. E faz parte de um grande aprendizado para todos presentes. Ele era um feto que foi retirado. Foi. Não foi falado de espíritos amparados quando entra no plano espiritual através do desencarne? Não foi falado que os espíritos impedidos de retornar precisam de amparo? Não entenderam? Sim. Entendo. É este caso, filho. É esta orientação que ia ser esclarecida. Ô, professor, então, um dos trabalhos maiores que acontece no mundo espiritual é o acolhimento desses espíritos que retornam, Isso, filho. de todo tipo de retorno. Não importa, filho. Mesmo aqueles que chegam nas trevas, precisam ter a sua avaliação e a sua oportunidade conduzida. O livre-arbítrio pode o afastar, mas faz parte das obrigações desses irmãos espirituais estar sempre pronto para com que, no momento exato e necessário e permitido por Deus, ampare aquele irmão. O trabalho é intensamente, não posso dizer que é um trabalho desgastante, porque todo o trabalho do plano espiritual imposta pela circunstância da energia positiva é gratificante. É de grande amor e de grande alegria. Não se tem tristeza e nem revolta. Se tem amor e se tem objetivo definido para o amparo daqueles irmãos. A glória nos encontraremos quando assim somos ou recebemos a permissão de retornar. Chega de uma forma que nos coloque à disposição o que devemos reparar, ou o que devemos agir ou ajudar os irmãos terrenos. Então, a reencarnação é um presente. É um presente, filho. E que precisa conquistar. E o trânsito desses espíritos mais inferiores é livre. É, filho.
filho. Eles vão e voltam a hora que quiserem. Deus não obriga, Deus não impõe. Só que Ele está sempre nos desequilíbrios, nas mágoas, nas desinformações e nas perseguições dos inocentes. É porque a gente vê que tem alguns espíritos que chegam aqui nas segundas e quartas que dizem que já foram levados, mas não gostaram do lugar e por isso voltaram para cá. Então quer dizer que eles ficam para lá e para cá. Não, filho, eles nem vão. Hum. Porque a espiritualidade mostra e querem conduzir, mas quando eles têm a revolta e o repúdio por aquela ato, por aquela ação, Deus não permite que sejam levados obrigados. Ele volta o desconforto do desentendimento e do domínio dos maldosos espirituais. Por causa da oportunidade de voltarem a esta terra. Mas é importante se dizer que esses são aqueles oportunistas que dizem grande parte das casas humanas. Professor, esse acolhimento dos desencarnados é feito sempre por uma equipe? Não existe trabalho individual no plano espiritual. Sempre existe uma grande equipe. E toda a grande equipe são aqueles iniciantes na preparação espiritual. Mas ao redor deles tem aqueles irmãos de grande luz que está sempre coordenando e amparando quando necessário. Até nos momentos de recaída desses irmãos. Esses irmãos que compõem a equipe de amparo Podem sim. terá recaído. Podem sim. Mas recaído no que ele praticava durante a existência da matéria? Isso mesmo, filho. E pode recair também no plano espiritual. Uhum. Porque tudo é uma preparação. Se ainda não está fortalecido o suficiente, pode ainda acontecer. Mas ele já está tendo a oportunidade desta preparação. Uhum. Hoje a gente vê que o natural é que os pais criem em seus filhos e cada vez mais o número de filhos tende a diminuir e que cada um acaba seguindo seu rumo. Vai para outra cidade, vai estudar, vai trabalhar, vai constituir família e acaba acontecendo naturalmente esse distanciamento. A gente entende o agrupamento familiar como uma fonte de resgate daqueles espíritos. Ô filho, ninguém entende a sequela desse ato. Desse afastamento. Não, filho, dessas ações. De definirem quantos filhos terão. Não são os pais que escolhem os filhos, e sim os filhos que escolhem seus cuidadores, em razão de reparos a serem feitos, em razão de proteção a ser exercido, e diversas outras razões. Quando existe o impedimento, a sequela chegará e todos responderão em outras existências. Quando você está num ponto e você se joga para um local mais baixo, pode existir consequências leves e graves. Não pode, meu filho? Sim. É o que está acontecendo. Uhum. Então, quando a gente sabe que a gente descobriu esse tempo atrás, eu descobri esse tempo atrás isso, né? Que é um erro muito grande a impedir a concepção, né? E agora nesse ponto desse distanciamento, então trabalhar de uma forma para reunir
o agrupamento familiar é o caminho mais adequado. Sempre foi, filho. O tio, o Até avô, o plano primo. espiritual, ele é colocado de uma forma que precisa ser muito bem orientado e conduzido para aquele agrupamento, pelos acontecimentos escolhidos, pelas passagens que serão doloridas, Vivenciadas, partilhadas, né? vivenciadas, e tem que ser aquele grupo familiar. Quando existe a interrupção, Não acontece. aonde fica a sequela? Os problemas aumentam quando se reúne a família, mas é o caminho da libertação. Agora, a consequência maior, meu filho, desse impedimento, dessa imposição humana, pelo capricho da vaidade, pelo capricho do orgulho e pelo capricho do poder, como será quando o desencarne chegar? Como será um possível reencontro? Mesmo aqueles que já, através de outras escolhas e permissão, já voltaram. Já não é a primeira vez, digamos, né? Já voltaram. Aquele que foi impedido e deu continuidade nos mesmos sentimentos puros, tiver a permissão de voltar em outros lares. Mas mesmo assim, os espíritos podem se encontrarem. A dor pode ser de extrema grandeza. Então, quando um espírito está pronto para voltar e ocorre o impedimento, ele pode voltar em outro lar. E esse encontro com essa possível mãe ou pai, a dor pode ser intensa, é isso? É assim, filho. Quando o espírito está pronto e preparado, com a permissão divina para voltar, mas através do impedimento daquela família escolhida, os impede de chegar? Para ele, é uma revolta muito grande e às vezes um desequilíbrio intenso e que tem que voltar para uma nova preparação. Mas muitos aceitam com naturalidade, com compreensão. Esses têm novas oportunidades com mais rapidez. Mas quando estes pais que recusaram a chegada chega no momento do desencarne, vai se reencontrar com esses espíritos que eram para serem agrupados numa mesma família, vão entender de quem se tratava. Aí a dor desses pais Será desencarnados será intensa. muito intensa. Obrigado. Aí acontece que toda concepção é permitida por Deus. Não há uma concepção que não seja permitida por Deus. Então, Até os oportunistas, filho. até os oportunistas. Você sabe, né? E aí, por exemplo, assim, um casal que se prepara para receber esse auxílio. É deixar as coisas assim, como que é? Acontecer naturalmente, porque qual seria o limite? Haveria um limite? Deus imporia um limite dentro das forças e condições daquele casal, por exemplo? O filho, toda mulher tem o seu ciclo. Ah, Toda mulher tem o seu tempo reprodutivo. sim. E é isso que precisa ser valorizado. Ter o conhecimento. Esse Certo. valorizado só quer dizer respeitado. Respeitar. Respeitado e conhecido, tem que ter conhecimento, né? Exatamente. Ou seja, mas aí não está havendo o impedimento, né? Da concepção. Aí não tem o erro. De alguma forma, antes de tudo, existe para cada casal o limite ou o número já pré-determinado de filhos que eles vão receber naquela existência? Não.
Vai- Existe o compromisso assumido para reparos. Sim, Esse existe. esse existe. E todo o agrupamento familiar terreno é em cima desses importantes sentimentos. Reparar o que está em aberto. Então, se o casal tem, vamos dizer assim, vamos dizer assim, possibilidade de receber esses espíritos que faz parte dos comprometimentos, eles vão chegando, eles vão sendo, vai chegando, vai chegando. Ou não? Acho que eu tô, né? Filho é vaidade, É vaidade, é vaidade. porque O básico, filho, é o sentimento puro. esse é importante. O básico é aflorar o sentimento, é aceitar o que foi permitido por Deus e escolhido por aquele que chega. O básico, filho, é o respeito entre os seres humanos, é o valor da mulher, é o valor daquela que será mãe e mesmo sendo de alguém que a machucou muito, ela amará em todos os sentidos e em todas as circunstâncias. Mas a humanidade, filho, não está procurando este caminho de reparação. Está procurando um caminho aberto de prazeres. As consequências chegarão. E o arrependimento também. Imagine as condições que possa ser retornado essa mãe e esse pai que recusou a reparar erros de outras existências. Pode passar por um momento de extrema fragilidade e dor, sem ao menos ter força e poder para mudar. Essa dor, esse flagelo, é com a presença de vida, de encarnado, que o espírito vai aprender e sentir. A dó é um sentimento negativo. Porque quando decidimos ou quando sentimos a dó, não entendemos de quem se trata aquele que está sofrendo e por que ele está sofrendo. Se tivéssemos um sentimento de amparar e ajudar, não importando de quem se trata e por que está naquela condição, ampare e o ajude, sem esperar nada em troca. E nem elogios daqueles que não está vendo. Professor, ontem a gente conheceu, não, a gente já conheceu um pouco mais sobre uma doença que é hereditária. Certo? Essas doenças hereditárias é resgate daquelas pessoas São filho. que todos têm que passar pelo problema? Uma grande parte sim. Mas nunca, filho, nunca são absolvidos por causa das suas fragilidades. Todos são merecedores de respeito e quem possa amparar e os proteger faz parte da caridade divina. Mas a dó não evolui e nem leva vibrações positivas àquele necessitado. A dó, a revolta, isso não faz com que cresça, né? Não. O objetivo daquela criança dentro daquela família é fazer com que aqueles pais
cresçam. Tem uma vida de paz, de harmonia, de fé e de amor, que tenha Jesus dentro da família e dentro dos corações. Não importa o estado físico em que se encontra, nem a beleza estampada em suas faces. O importante é o sentimento de amor e a proteção entre si. Muitas vezes, aqueles que julgamos incapazes, com sérios danos, podem nos proteger mais do que nós a eles. É isso que a gente viu ontem, né? Porque um espírito que estava acompanhando o pai disse que não podia fazer muita coisa contra o pai porque o filho protegia. Quer dizer, uma Filho é um criança tão espírito de pequena. grande luz. É, né? Então é um espírito já antigo, filho, idoso. Ali é ele que protege a família, não ele que está sendo protegido. Né? E os problemas, as divergências já se acentuou. Agora pode e deve ter um entendimento adequado para que não deixe isso se alastrar e se contaminar para uma destruição. São situações necessárias a essa travessia. A compreensão, o amor, a fé. Mas precisa erradicar os ciúmes, a revolta, o poder, o galanteio, as divergências emocionais, mas valorizar o caminho do amor, da fé e trazer Deus no seio das famílias. Porque inimigos sempre haverão, né? Sempre, filho. Quando não mais estiver espíritos inimigos, a existência na Terra não tem sentido. Não A precisa. existência, ela se faz necessária porque a revolta, os danos causados uns aos outros ao longo das existências foram intensos. Professor, se me permite, voltando um pouquinho lá para as vilas espirituais, existem outras vilas espirituais onde abriga espíritos de extrema evolução? Ou mais evoluídos do que estão aqui em cima? Filho, o acesso não vamos falar vilas, filho. Vamos falar núcleo. Uhum. O núcleo de amparo e de recepção daqueles que chegam é o que mais temos acesso e o que mais nós convivemos. Mas aqueles superiores com mais responsabilidade, eles têm o acesso a núcleos mais elevados e assim sucessivamente. Como se fosse uma escada de núcleos. O núcleo básico, filho, único, e aquele que comanda com muito amor e determinação é o pai, é o filho e a mãe. Existem núcleos e existem habitantes de certos núcleos que não precisam mais retornar, mas por desejo da caridade e tentar amparar aqueles sofredores da terra, pede para que seja trabalhado e dada a oportunidade de proteger esses irmãos. Deus assim o permite. Professor, esses espíritos extremamente elevados, que têm a oportunidade de retornar para poder acolher e ensinar os nossos irmãos,
aqui do plano terreno, existe a possibilidade deles não cumprir com a missão e assumir outros compromissos que não estavam previstos? Já aconteceu, filho, mas de núcleos mais inferiores. Quando se trata de um núcleo extremamente elevado, isso não acontece. Mas não se é eliminado todas as dificuldades que passará de acordo do local em que chega e o convívio que tem. E ele chega consciente dessas responsabilidades. E quando um núcleo um pouco mais elevado tem suas recaídas, ele volta para os núcleos mais inferiores. Começa tudo de novo, né? O livre-arbítrio, meu filho, sempre vai estar à disposição, ou vai estar à disposição, tanto dos espíritos um pouco mais elevados, quanto daqueles encarnados também elevados na fé. Professor, só benção. Deus abençoe. Eu não sei se eu vou ter o conhecimento ou se posso fazer essa pergunta em conjunto. É uma pergunta familiar. Eu recebi um neto, está com 3 meses para 4, de um ato inconsequente de meu filho. O espírito desse menino já tinha laços familiares em outras existências? Não foi ato inconsequente, filho. Não? Nada cai, nenhuma folha cai de uma árvore, mesmo ela seca, sem a vontade de Deus. Sim, a gente sabia. O que você precisa entender? Qual a finalidade e a forma que isso aconteceu? E para que tinha que acontecer dessa forma no seio da sua família? E como saber disso? Por que tinha que acontecer? Aí, filho, o desenvolvimento do pequenininho, a forma de ser conduzido, a fé que possa ser instalada no seu sentimento é que determinará a precisão da caridade que deverá ser feita. Mas ele teve a oportunidade de voltar de uma forma um pouco conturbada. Mas foi opção. Está chegando a minha hora. Se tiverem mais algumas perguntas, estamos aqui. Que a graça do amor de Jesus ampare e proteja a cada um de vocês. Com fé e determinação, eleva as vibrações do amor e instale nos corações de cada um. Deus os abençoe.